Hoje, então, nós vamos dar sequência aos simulados, né, a revisão dos simulados, hoje de saúde coletiva. Né, essa é uma das disciplinas que os nossos alunos demonstram ter maior dificuldade, e a intenção aqui é a gente poder esclarecer, tirar as dificuldades que vocês tiverem. Né. Quem tiver o material pode ir acompanhando, vou fazendo a leitura das questões, e dúvidas, perguntas, podem ir fazendo aí que nós vamos respondendo, tá ok? Outra questão importante, acho que é para reforçar com vocês, os nossos alunos que já estão matriculados no Revalida, né, no curso Revalida, eles têm aulas semanais conosco, com todos os professores, né, onde nós abordamos diversos assuntos, tiramos dúvidas, reforçamos o material, né, então algo que é bem diferenciado, né, entendemos que agrega bastante aos alunos aí. Tá ok? Quem estiver entrando aí vai dando joinha, dando coraçãozinho aí para divulgar, para as pessoas também estarem participando. Tá ok? Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar 7 questões hoje, e amanhã a gente trabalha as outras 7 questões, ok? Então, eu vou fazer a leitura, né? Os alunos que se inscreveram para a revisão desse simulado receberam o material via e-mail, certo? Então vocês podem acompanhar aí com o material, eu vou lendo aqui e a gente vai discutindo as questões, eliminando as alternativas aí, fazendo, né, um bate-papo aqui bem interessante para que vocês possam entender e identificar as pegadinhas que tem muita pegadinha aí na prova do Revalida, tá ok? Então vamos passar aí a primeira questão de saúde coletiva, certo? Ela é de 2014, eu vou ler então para vocês aí, tá ok? A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de uma maternidade identifica aumento de infecção cutânea puerperal na enfermaria obstétrica para pacientes de baixo risco, sem comorbidades, após remanejamento da equipe dos profissionais de saúde responsáveis pela assistência, certo? Então, é sempre interessante a gente ler uma parte do enunciado até o ponto e fazer uma interpretação dele. Eu sempre oriento os alunos a fazer dessa forma, porque a gente consegue pegar algumas pegadinhas nesse sentido. Então vamos ver aqui. Então está falando de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Primeiro, para um hospital ter a sua licença sanitária, ele precisa ter constituído uma comissão de controle de infecção hospitalar, que essa comissão vai fazer a buscativa, vai identificar os casos de infecção hospitalar, vai tomar medidas para reduzir as infecções que aparecem, a infecção do trato urinário, em função dos dispositivos que são colocados, pacientes com pneumonia associada à ventilação, pacientes com infecção de corrente sanguínea, né? Então fazer diferentes medidas para reduzir a possibilidade de infecção, para que o paciente não saia com nenhuma iatrogenia do hospital. Então, para um hospital funcionar no Brasil, ele precisa ter constituído uma comissão de infecção hospitalar. E está dizendo que nessa maternidade, né, houve um aumento da infecção cutânea puerperal na enfermaria obstétrica, certo? E ali internam pacientes de baixo risco, né? São pacientes sem comorbidades, né? É uma gestante sem nenhuma doença gestacional, não tem DEG, não tem DPP, né? Não tem obesidade, não é diabética, não tem comorbidades também, né? Nenhuma doença gestacional foi identificada, mas isso foi percebido após o quê? O remanejamento da equipe. Houve uma mudança, né, na equipe de profissionais, né? Entraram novos profissionais, é isso que está dizendo aqui, né? E aí vamos dar sequência. Não foram verificadas alterações no registro de inspeção da esterilização das caixas cirúrgicas, certo? Então foi feita uma inspeção lá na central de material esterilizado. Provavelmente eles devem ter feito aquele teste Boedic, né, onde a gente consegue validar pressão, temperatura, a qualidade de esterilização, pode verificar o grau cirúrgico, né, ver se a autoclave tem osmose reversa. Então várias medidas foram já identificadas aqui e na inspeção passou liso. Não teve nada que identificasse que tem relação com os instrumentais cirúrgicos que são esterilizados na central de material desse hospital, dessa maternidade. Ok. Então já temos uma informação em que não tem relação com instrumental cirúrgico. A antibiótico profilaxia de todas as pacientes foi mantida por 24 horas. Então, existe um protocolo de antibiótico profilaxia nessa instituição e ele está sendo mantido, né, por 24 horas. Então, está sendo seguido esse protocolo. Ok, existe um protocolo para isso.
As culturas obtidas de material purulento, colhidos de focos de infecção, identificaram uma cepa de Staphylococcus sensível à meticilina. Aí, qual medida deve ser proposta para essa solução? Então, eles coletaram o material e nesse material a cepa que apareceu lá foi Staphylococcus. E o Staphylococcus, né, um micro-organismo sensível à meticilina, ao antibiótico meticilina, certo? Então, em função disso, né, qual a medida, né, que deve ser proposta para solucionar o problema de aumento da incidência na infecção puerperal nessa maternidade? Então, a letra A, ela diz o seguinte: ampliar o tempo de antibiótico profilaxia, não há necessidade. O protocolo está sendo seguido, está sendo mantido por 24 horas, então não há nada, né, que indique que haja necessidade de você ampliar o uso do antibiótico profilaxia. Né? A gente sabe que quando a gente começa a ampliar isso, há a possibilidade de resistência, então não se indica, né, a manutenção já do protocolo, que é 24 horas. Aumentar o número das caixas cirúrgicas. Foi dito aqui no texto, no enunciado do texto, em que não foi identificado nada na inspeção, né, que foi feita na central, nas caixas, nos instrumentais, e em nenhum momento aqui fala da falta de instrumental. Né? Ele fala que foi feita uma inspeção e essa inspeção passou de forma adequada. Os testes, a avaliação, né, ela disse que está adequado. Então, eliminamos também a alternativa B. Não há necessidade de aumento das caixas cirúrgicas. Elas atendem à demanda do volume de cirurgias, do volume de partos que são realizados nesse hospital, melhor dizendo. Ok? Vamos pular a letra C e vamos para a letra D. Escalar 2 circulantes em cada sala cirúrgica. O aumento de pessoas dentro do ambiente cirúrgico propicia, né, ainda mais a infecção. A gente sabe que num centro cirúrgico, num centro obstétrico, né, quanto menos pessoas tiverem em campo, melhor. Né? Nós temos que ter uma restrição de pessoas. Então não há nada que diga, né, que existe a necessidade de ter mais pessoas circulando, mais circulantes, certo? Então a alternativa correta aqui é a alternativa C, é iniciar uma campanha de lavagem das mãos. Por quê? Certo? Porque ele fala ali que o material que foi colhido identificou com o micro-organismo identificado foi Staphylococcus aureus, que nós temos na pele, certo? Boa parte das pessoas carrega esse micro-organismo na pele, certo? Então, provavelmente, essas pessoas que manipularam, que entraram no campo cirúrgico, atenderam essa paciente, não fizeram a higienização adequada das mãos. Se a gente voltar lá no passado, pessoal, né, 1847, né, Dr. Samuel Weiss, certo? Ele foi o primeiro a identificar que as pacientes, ou melhor, as puérperas, elas morriam, a mortalidade delas era muito maior quando o parto era feito pelos médicos do que pelas parteiras. Certo? E por que ele identificou isso? Uma coisa básica. Os médicos, eles saíam da aula de anatomia, eles tinham manipulado os cadáveres e eles não lavavam as mãos e iam direto fazer o parto. Então a mortalidade, né, no parto realizado pelos médicos era muito superior às das parteiras que faziam higienização das mãos. E aí ele saía, né, pelos hospitais e pela rua dizendo lavem as mãos, isso é caso verídico. E Samuel Weiss foi considerado louco, ele foi internado num hospício, certo? Anos depois, foi identificado que realmente ele estava certo, que teria que fazer a lavagem das mãos. Tanto é que no dia 15 de outubro, né, é considerado o Dia Mundial de Lavagem das Mãos, em homenagem a Samuel Weiss, que ele nasceu no dia 15 de outubro, certo? Então, a lavagem, a higienização das mãos, ela resolve esse problema, né? A gente sabe que tem 5 momentos importantes que o profissional que atende o paciente deve fazer a higienização, né? Antes de tocar o paciente, né? Antes de fazer um procedimento nesse paciente, após tocar o paciente, certo? É o terceiro momento. Se ele teve contato com o fluido e secreção do paciente, também deve fazer a higienização das mãos. E se ele teve contato com superfície ou equipamento que estava no ambiente onde o paciente estava internado ou assistido. Então esses são os 5 momentos imprescindíveis que um profissional da área da saúde deve fazer a higienização das mãos. Então, nesse caso específico aqui, a equipe era nova, né? Está escrito aqui que houve um remanejamento da equipe. Essa equipe provavelmente não estava orientada, apesar de ser um procedimento básico, e acabou propiciando, né, o aumento da incidência de infecção nessa maternidade. Ok? Então, a resposta correta para a questão 1 é a letra C.
ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode colocar aí, né, nas mensagens, aí comenta que a gente pode explicar de uma forma que fique mais clara, mais fácil aí de entendimento, ok? Então vamos dando seguimento aqui. Agora a gente vai para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte, né? A prevalência da hanseníase registrada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, certo? No primeiro trimestre de 2012 foi de 181.941 casos, certo? Com 219.075 casos novos diagnosticados em 105 países em 2011, certo? Dos quais 94% foram notificados em 18 países, incluindo o Brasil, certo? Então o que ele monta essa questão aqui? Ele está falando, né, da hanseníase, da prevalência, né? Em determinado momento ele fala de prevalência e depois lá no final ele vai falar de incidência. Isso é importante a gente saber identificar, separar uma da outra, certo? Então, prevalência é o total de casos, né? É a soma dos casos novos e os casos já diagnosticados. E incidência somente são os casos novos, certo? Então, essa é a diferenciação entre prevalência e incidência, ok? Aí, vamos seguir aqui. No Brasil, em 2011, o coeficiente de incidência, né, de casos novos, está falando aqui da doença, foi de 17,65 casos para cada 100 mil habitantes. Ok? Levando em conta o mecanismo de transmissão da hanseníase e a variação na sua notificação, o que nós podemos afirmar, certo? Então nós temos algumas questões a serem tratadas aí em relação a essa questão, tá ok? Vamos discutir aqui. A alternativa A diz o seguinte: por se tratar de uma doença aguda, transmitida de pessoa a pessoa, com contato íntimo e duradouro e com um período de incubação de cerca de 10 a 15 dias, o descritor de eleição para monitorar e controlar a doença é a taxa de ataque e o coeficiente de ataque secundário. Então, a gente descarta essa questão porque a transmissão é pessoa a pessoa, ok, mas não está relacionado ao contato íntimo, né? Não é assim que se transmite a hanseníase, né? A gente vai falar mais para frente como ela é transmitida. A gente vai ver entre as alternativas aqui. Então a gente já descarta a letra A em função disso, ok? Pulamos a letra B, vamos para a letra C aqui. Descartamos pulamos a letra B e vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: a doença é transmitida predominantemente, ou seja, né, preferencialmente pela mucosa, né, oral e mucosa do trato respiratório, através de aerosóis e secreções orais e nasais, né, a Mictorium leprae, né, caracterizada por uma baixa infectividade, certo? E uma alta patogenicidade, o que significa que poucos se infectam e muito adoecem. Essa questão está certa até uma determinada parte aqui, é uma grande pegadinha aqui, certo? Por que a letra C a gente tem que descartar? Realmente, a doença é predominantemente transmitida pela mucosa oral e trato respiratório. Perfeito aqui a descrição, certo? Através de aerosóis, secreções nasais, orais, perfeito, né? O micro-organismo é o Mictorium leprae, ok? Agora, ele se caracteriza por uma alta infectividade. Aqui está falando baixa infectividade. Então, muitas pessoas são infectadas, mas tem uma baixa patogenicidade, ou seja, poucas pessoas adoecem. Ele fez o contrário aqui, ele fez uma pegadinha. Ele inverteu um com o outro. Então, nós descartamos a letra C, ok? Depois, a letra D diz o seguinte: para o cálculo de coeficiente de incidência no Brasil, em 2011, utilizada a somatória de casos novos ou iniciados no período acrescida do número de casos antigos existentes no período do estudo. Aqui ele fez uma miscelânea, fez uma confusão. Incidência a gente não vai somar os casos anteriores, certo? Incidência somente são os casos novos. Então aqui a gente elimina aqui porque a metodologia que ele fez para calcular a incidência está incorreta, né? A prevalência, sim, a gente soma os casos novos e os casos já registrados, certo? Confirmados. Agora, a incidência são somente os casos novos. Por isso que nós eliminamos a letra D. Né? A letra E já está eliminada, né? Não sei. Essa aí tá, a gente pula, né? Não podemos ficar com uma alternativa dessas. Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Por que a letra B? Vamos ler primeiro a letra B. Embora fatores biológicos desempenhem um papel importante na transmissão da doença, por se tratar de uma doença negligenciada,
a alta concentração de casos notificados em países está relacionada ao baixo nível socioeconômico e de instrução, falta de serviços de saúde e moradia inadequada. Se a gente voltar no tempo, a lepra, como era chamada antigamente, ela foi diagnosticada, já identificada em 600 a.C. E ela foi diagnosticada e identificada em regiões como da Ásia e da África, que era o berço de onde tinham as pessoas com lepra. E essas pessoas, elas não iam para tratamento, elas ficavam nos hospitais da época simplesmente separadas do convívio dos outros. Ficavam alijadas, segregadas. Então os hospitais serviam naquela época para separar as pessoas, as sadias dos leprosos. Essa era a função dos hospitais na Idade Média. Certo? E posteriormente, também essa questão está correta, voltando aqui, essa questão está correta porque sempre foi uma doença negligenciada, porque é uma doença que você consegue fazer um diagnóstico numa unidade básica de saúde, não precisa de muito recurso para fazer, certo? Então, os casos eles se concentram em países subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, certo? A gente consegue identificar isso. Então, pessoas que têm baixo acesso à condição econômica, moradia inadequada, os serviços de saúde que não funcionam. Então, nesses ambientes, nessas estruturas, é que a gente identifica um maior número de casos de hanseníase. Então, a letra B é a letra correta, ela está corretamente indicada aqui como a alternativa, certo? Então, aqui é a letra B. Eu vi ali que teve um aluno que perguntou ainda da questão passada por que era a letra C, né? Então, voltando aqui à questão anterior, lá que é relacionada à infecção hospitalar, só para responder essa pergunta, né? É a letra C porque houve uma troca da equipe, provavelmente a equipe não lavava as mãos. Staphylococcus aureus, ele fica, boa parte das pessoas tem Staphylococcus, né? Na pele, né? É um micro-organismo que fica na pele, então por isso, né, que as pessoas não faziam a lavagem das mãos e aí teve uma incidência, um aumento da infecção puerperal pela troca da equipe, pela falta de lavagem das mãos, né? Isso contribuiu para esse aumento da infecção puerperal. Só respondendo a pergunta que foi feita anteriormente, tá ok? A questão aí eu vi que alguém colocou aí que não tinha entendido. Ok? Letra B, então essa é a resposta correta da alternativa da da segunda questão. Perfeito? Vamos para a terceira questão aí de saúde coletiva, é uma questão de 2014, e ela diz o seguinte: o pai de um jovem com 18 anos de idade, portador de síndrome de Down, procura o ambulatório de pequena cirurgia, solicitando a realização de vasectomia no seu filho. Então vamos pegar aqui, né, até onde foi o ponto para a gente entender. Então a situação é qual? O pai, né, tem um filho que tem síndrome de Down, ele já tem 18 anos e ele está procurando um ambulatório para que seja feita uma vasectomia. Né? As pessoas que têm síndrome de Down, elas são pessoas incapazes, elas têm um responsável legal, ok? Então vamos dar seguimento aqui. Considerando as questões éticas e jurídicas relacionadas ao procedimento de contracepção cirúrgica, que é a vasectomia, em pacientes com síndrome de Down, recomenda-se que a vasectomia. Então ele está dizendo o seguinte, né, que nessa situação, num paciente incapaz que tem síndrome de Down, existem aspectos éticos e jurídicos que devem ser respeitados. Né? E aí, quais são os aspectos éticos e jurídicos que devem ser respeitados nessa questão? Então vamos discutir aqui. Letra A diz o seguinte: não deve ser realizada pois o paciente não preenche os critérios que a lei regula a contracepção cirúrgica, certo? Então, vamos falar sobre legislação um pouquinho. Saúde coletiva também tem que entender de legislação, tá ok, pessoal? Então, nós temos lá o artigo 226 da Constituição, certo? No inciso 7º, ele regulamenta a questão do planejamento familiar, certo? Então lá tem que é direito da família, né, realizar o planejamento familiar e que para isso, né, deve ser regulamentado, deve ter uma lei que regulamente, certo? Essa questão. Então a legislação primeira, né, que é a Constituição, ela já estabelece a possibilidade de planejamento familiar. E para aqueles que são incapazes tem que ter uma lei específica, tá ok? E essa lei ela foi feita. Ela é a Lei 9.263 de janeiro de 1996, certo? Essa lei, então, ela estabelece, né, os critérios para fazer a contracepção cirúrgica. Ela diz o seguinte, que é possível, certo? Desde que haja, né, uma ordem judicial,
tem que ser submetido ao juiz e o juiz autorize, e aí pode ser feita a contracepção cirúrgica em pacientes incapazes, ok? Então a letra A gente elimina por causa disso. A letra B diz o seguinte: não deve ser realizada por se tratar de um caso que fere a autonomia do paciente e traz indícios de eugenia. Primeiro, não fere a autonomia do paciente porque esse paciente ele é incapaz. Ele precisa de uma pessoa que responda por ele, né? Normalmente são os pais que respondem. Então, essa não se aplica, né? Ele não tem autonomia, ele depende de uma pessoa para responder por ele. Por isso que a gente diz que ele é incapaz, ok? Depois, ele diz que traz indícios de eugenia, né? Eugenia é a seleção genética para criar uma raça superior. Esse é um dos fundamentos da eugenia, né? Se a gente voltar no tempo, era o que Hitler queria fazer na Alemanha. Ele queria criar uma raça superior. Ele queria, né, ter pessoas geneticamente superiores às demais, certo? E aqui a gente não faz eugenia porque ele está fazendo a contracepção. Se ele fizer a contracepção, ele não vai poder multiplicar, não vai poder procriar, né? Então a gente elimina também a eugenia. O Giovanni aqui pediu para repetir a legislação. Então existem, em relação à legislação, Giovanni, é assim. Primeiro a gente fala da Constituição Federal, artigo 226, onde ele estabelece lá a questão da família e do planejamento familiar, certo? E lá no inciso 7º desse artigo 226, ele estabelece que é possível sim a contracepção, o planejamento familiar é possível. É uma legislação, na Constituição permite isso, né, que seja planejado, né, essa questão. Então é isso. E aí fala dos incapazes, que tem que ter uma lei que estabeleça isso. E essa lei ela foi depois regulamentada, certo? É a Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, onde ela estabelece, certo? Estabelece que os incapazes eles podem realizar procedimento de vasectomia em relação ao planejamento familiar, desde que haja autorização judicial. Tem que ser submetido a um juiz, né? Tem que ter toda uma justificativa, com certeza vai ter o parecer da assistência social, do médico, né? Dos envolvidos ali, para que isso seja autorizado pelo juiz. Havendo autorização judicial, ela pode ser realizada. Então, é assim que funciona. Tá ok? Vamos voltar aqui, pulamos a letra C. E a letra D diz o seguinte: deve ser realizada através do consentimento expresso do paciente, da parceira e dos seus pais. Primeiro, né, voltamos àquela situação. O paciente ele é incapaz, né? Ele tem uma doença que incapacita as faculdades mentais dele. Ele não tem, né, não é plenamente capaz. Então, sempre vai ter um responsável legal por ele, certo? Da parceira, não tem nada que justifique aqui, né? Dos pais seria o responsável legal, então essa questão a gente elimina aqui, certo? A letra E já é eliminada de cara, né? Eu não sei. E a letra C é a letra correta, é a alternativa correta. Então deve ser realizada através de instrumento de autorização judicial regulamentado na forma da lei. Então tem que ter uma autorização, né, do juiz. Então vai ser feito um documento onde vai ter uma série de justificativa aí da assistente social, vai ter também a questão do médico, a solicitação do médico para fazer, certo? E isso vai ser submetido ao juiz. O juiz da comarca, ele autoriza ou não. Ele dando autorização, esse procedimento ele está adequado, ele está regulamentado na lei que eu já comentei, a Lei 9.263, e ela estabelece, sim, a possibilidade de contracepção em pacientes com síndrome de Down. Tá ok? Então esse é a alternativa correta aí para os pacientes incapazes, não só síndrome de Down, ela estabelece dessa forma. Tá ok? Vamos dando seguimento aqui às questões. Alguma dúvida? Até acho que não, né? Então vamos dar seguimento aqui. Vamos para a questão 4, certo? Diz o seguinte: um homem de 76 anos de idade, professor, aposentado, residente numa cidade do interior do Ceará, a 200 quilômetros da capital, né, que é Fortaleza, é portador de câncer de reto, com metástase para o fígado e pulmão, após 2 anos de evolução da doença. Então, o que está dizendo aqui no contexto, né? Então, é um senhor de 76 anos de idade, ele é professor, ele é aposentado, ele mora numa cidade que está a 200 quilômetros de Fortaleza, certo? Ele é portador de um câncer de reto e ele está metastizado.
né? A metástase se apresenta no fígado e no pulmão. E ele já vem há 2 anos sendo tratado, sendo atendido, né, na oncologia, no serviço de oncologia desse hospital lá de Fortaleza. Aqui, né? Fez tratamento na capital, onde foi submetido a 2 cirurgias e quimioterapia, finalizada há cerca de 3 meses, certo? Então, ele já fez químio, né? Fez cirurgia, né? Então, está sendo acompanhado, sendo tratado lá. Desde então, vem recebendo atendimento domiciliar em sua cidade de origem, pela Unidade Básica de Saúde, a UBS local. Então aqui a gente já vê o que nós já falamos várias vezes em saúde coletiva, que é a questão de referência e contra-referência e os diferentes níveis de atenção, né? Então ele estava sendo atendido no nível terciário, onde ele foi submetido à cirurgia, né? Provavelmente ele fez aí tá ostomizado, né? Fez uma jejunostomia, uma ileostomia, um desses procedimentos, né? E também fez quimioterapia. Só que após o tratamento ele retorna para sua cidade de origem, onde ele vai ser acompanhado pelo médico de saúde da família, certo? Numa UBS, uma unidade básica da família, saúde da família. Então houve uma contra-referência. O oncologista lá do hospital, ele deve ter descrito os procedimentos que foram realizados, a quimioterapia que foi realizada nele, o acompanhamento, e esse médico da unidade, da UBS, vai poder fazer o acompanhamento desse paciente, porque ele já está em tratamento e tal, mas ele está na sua cidade de origem. Não há necessidade dele estar se deslocando a todo momento, né, para Fortaleza, né? Então ele pode ser acompanhado ali pelo médico de saúde da família, desde que as informações sejam passadas, né, do nível terciário para o nível primário. Então a gente vê a importância, né, sempre do nível primário, que é a porta de entrada, né, para o Sistema Único de Saúde. Então, a família, posteriormente, então, que a família procura o médico da unidade, informando que após a última visita, o paciente evoluiu para piora gradativa, né? Teve falta de ar, vindo a falecer no domicílio a poucas horas. Então o óbito ocorreu a poucas horas, né? E aí, em relação a isso, né, o questionamento é: o atestado de óbito desse paciente deve ser fornecido por quem? Então ele coloca algumas alternativas aqui. A. Instituto Médico Legal. Eliminamos já a letra A, porque foi uma morte natural. O IML nós acionamos quando é uma morte por causa externa. Afogamento, envenenamento, homicídio, acidentes, né, de trânsito. Então não foi uma causa externa, foi uma morte natural, ok? Porém, essa morte natural, ela ocorreu sem assistência médica, ela ocorreu no domicílio do paciente. Aí que a gente precisa avançar, né? Então, aí ele coloca aqui serviço de verificação de óbito. O serviço de verificação de óbito seria uma opção, mas já que ele está sendo acompanhado por um médico do serviço público, a alternativa é que ele seja, né, seja feita a declaração por esse médico que já vem acompanhando ele. Então, né, a gente elimina o serviço de verificação de óbito em função disso. Então foi uma morte natural sem assistência médica. Tá? A letra D, pulamos a letra C, a letra D diz o seguinte: o médico oncologista que conduziu o tratamento de serviço de oncologia? Não, né? O médico está a 200 quilômetros, né? Imagina a família ter que se deslocar lá, e o médico já não está mais acompanhando ele, né? Fez os tratamentos e tal, mas não deu, né? Quem está dando seguimento, agora acompanhamento, é na atenção primária. Letra E, sempre vai nos eliminar, né? Nós vamos sempre saber a alternativa, não podemos colocar como não sei, certo? Então a correta aqui é a letra C, é o médico da unidade básica, certo? De saúde, que atendeu o paciente na sua fase terminal. É ele que está fazendo o acompanhamento, e é assim que estabelece. Então, quando uma morte natural não assistida, nós temos 2 alternativas aqui. Uma é o serviço de verificação de óbito, ou se esse paciente está sendo assistido no serviço público, né, por esse médico que está acompanhando ele nessa fase. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Isso, pessoal, declaração de óbito sempre cai em prova do Revalida. Então, estudem isso, né? Óbito natural, com e sem assistência, tem os critérios, e óbito por causas externas, a gente, né, o correto é o IML que tem que fazer a verificação, certo? Vamos ver aqui, a Josi fez uma pergunta: se fosse um paciente que não tivesse uma doença de base, morreu de fulminante, poderia ser o serviço de verificação de óbito? Se esse paciente não está sendo acompanhado por nenhum médico ali da unidade básica de saúde, ele teve um óbito inesperado, né? Apesar que a gente nunca espera o óbito, né? Mas teve um óbito fulminante, né?
pode sim ser encaminhado para o serviço de verificação, mas não é o que está descrito aqui nessa situação, né? Então o paciente, né, faleceu de uma hora para outra, estava bem e aí veio a falecer, ele não está sendo acompanhado, não tem registros anteriores, não tem uma história pregressa de doenças desse paciente, e aí a alternativa sim poderia ser a questão do serviço de verificação de óbito, tá ok? É sempre importante identificar isso na pergunta, certo? Se é com assistência, sem assistência médica, né? Morte natural, causas externas, isso é importante para a gente conseguir ter sucesso na hora de responder a pergunta, tá ok? Vamos dar seguimento aqui para outra questão, então a questão 5, né? Está dizendo o seguinte: um homem com 36 anos de idade era acompanhado há vários meses na unidade básica de saúde em decorrência da tuberculose. Então, é um paciente que tem um histórico de tuberculose está sendo acompanhado, jovem, 36 anos, está sendo acompanhado aí pela unidade básica de saúde. Nesse período, também foi diagnosticado com o vírus HIV. Então, durante o período que ele estava sendo acompanhado pela tuberculose, né, também foi diagnosticado o HIV nesse paciente, certo? Então nós temos mais uma patologia que aparece aí nessa situação, tá? Depois aí nós temos o seguinte: não houve nenhuma outra manifestação até 10 meses atrás, quando o paciente começou a apresentar febre, emagrecimento intenso e muita tosse. Então ele começou a apresentar já alguns sintomas, né, relacionados aí à doença. Então diz o seguinte: com a piora da sintomatologia, os sintomas começaram a ficar mais agravantes, há 3 dias necessitou de internação hospitalar com urgência, apresentando quadro de broncopneumonia confirmado radiologicamente. Com o agravamento progressivo do quadro clínico, entrou em insuficiência respiratória, vindo a falecer após sucessivas paradas cardiorrespiratórias. Não foi realizada autópsia, ok? Qual a causa básica da morte deve constar na declaração de óbito desse paciente. Então a declaração de óbito ela tem vários campos a serem preenchidos, né? E um dos campos lá é a causa da morte, onde a gente vai colocar qual que foi realmente, né, a causa que originou o óbito, né? A causa principal, a doença principal que originou o óbito, e depois vão ter outras doenças secundárias, né, que vão aparecer. Então nós temos aqui dentro das alternativas: insuficiência respiratória? Não, insuficiência respiratória foi um sintoma que ele apresentou. Então a gente não vai colocar isso como alternativa correta, né, como causa da morte, ok? Broncopneumonia? Não, houve um agravamento da broncopneumonia, mas não foi ela, né, a causa básica do óbito do paciente. A gente vai identificar isso aqui. A gente vai ver que o paciente tinha tuberculose e também depois foi diagnosticado com HIV, ok? A tuberculose, mas vamos ler um enunciado aqui. Ele já era acompanhado há vários meses, então ele estava em tratamento, ou fazendo uso de medicação, é o que, né, nós temos aí. Depois, né, ele foi diagnosticado com HIV. Durante o atendimento dele, no tratamento que ele fazia a tuberculose, também foi identificado HIV. Então a tuberculose a gente também elimina aqui, porque não está sendo a doença que originou, que causou o óbito do paciente. A letra E a gente pula, né, como sempre, não sei. E a alternativa correta aqui é a AIDS, certo? É a AIDS porque é ela que desencadeou, é a doença que desencadeou todos os sintomas sequenciais e ocasionou a morte desse paciente. Então, é o HIV, certo? Então, essa é a resposta correta. Aqui está perguntando, né, mas a causa básica do óbito não foi a doença inicial? Nem sempre, né? Eu vou dar um exemplo: o paciente que ele tem um câncer de próstata, certo? E aí ele teve outras complicações, teve metástase e tal, né? Identificado, né, que não foi ele morreu, vou explicar melhor, ele morreu
com câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. Tiveram outras complicações que originaram o óbito desse paciente. Então, nesse caso aqui, voltando ao caso em tela, vamos pegar aqui, esse paciente ele estava tratando da tuberculose, ele estava em acompanhamento, ele estava em tratamento, mas depois foi identificada o HIV, e o HIV progrediu e sim fez com que essa doença, né, evoluísse para óbito. Então, essa foi a causa básica do óbito do paciente, certo? Então, a resposta correta é a letra D. Aqui está perguntando se a insuficiência respiratória. Não, a insuficiência respiratória foi decorrente, foi a progressão dessa doença, mas não foi a causa do óbito de insuficiência respiratória. Foi o agravamento, ele teve broncopneumonia, agravou, teve insuficiência respiratória, então o quadro clínico dele foi piorando. Mas essa piora ocorreu em função da doença que foi o HIV, que desencadeou esses fatos e levaram ao óbito do paciente. Então esse sim é a alternativa correta. A insuficiência respiratória ela é um sintoma que se agravou, mas a doença que originou, que deu causa ao óbito foi o HIV. Então essa é a resposta correta. Então, pessoal, é importante sempre ler o enunciado com atenção, porque tem algumas pegadinhas aqui. Então ele fala da tuberculose, ele fala aqui da questão da insuficiência respiratória, da broncopneumonia, coloca essas como alternativas para que a gente, né, acabe errando, forçando um erro. Então a gente tem que ler com cuidado e identificar, né, que nesse caso aqui a resposta correta é a letra D, ok? Então por isso, né, que a alternativa correta é a letra D aí, tá ok? Então fica aí sempre, né, a atenção nesse caso aí, certo? As pessoas estão perguntando assim, né, se não teria a ver a broncopneumonia ou a insuficiência respiratória. Volto a dizer, pessoal, aqui a gente vamos pegar a questão e vamos ler novamente, então, para tentar responder melhor, né? Então diz, não houve outra manifestação até 10 meses, quando começou a apresentar febre, emagrecimento intenso e tosse. Então, um paciente que estava sendo atendido em decorrência de uma tuberculose e que depois manifestou HIV, tá ok? E aí depois teve essas manifestações. Daí diz o seguinte: com a piora dos sintomas há 3 dias, necessitou de internação hospitalar com urgência, né? Por quê? Então, piora da sintomatologia. Então, a piora da sintomatologia, né, ocasionou o quê? Um quadro de broncopneumonia, né? Depois ele agravou ainda mais e evoluiu para insuficiência respiratória, e esse paciente teve sucessivas paradas cardiorrespiratórias. Então, a gente tem que pegar lá do início. Qual foi a patologia que originou essa sequência de fatos? A piora da sintomatologia dele, o quadro de broncopneumonia, a insuficiência respiratória, até a evolução para óbito. Então, é nesse caso aqui que a gente vai falar que o HIV, que é a doença que originou a piora desse quadro. É dessa forma que a gente tem que pegar os fatos como eles ocorreram. Então, tem que ter muita atenção, certo? Nesse sentido, ok? Vamos passar aí para a questão 6, tá ok? Questão 6 diz o seguinte: uma criança de 2 anos de idade é trazida ao setor de emergência em decorrência de crise convulsiva. Tá? A mãe refere que seu filho sofreu uma queda no dia anterior, batendo a cabeça contra o chão. Imediatamente após esse evento, apresentou movimentos tônico-clônicos, ou seja, apresentou perda de consciência, né, contração, enrijecimento dos músculos, né, generalizados, associados à silorreia, né, saliva em excesso, né, desvio conjugado do olhar com duração de 1 minuto. Nega qualquer internação anterior ou presença de doenças crônicas. Então a mãe diz que essa criança não tinha nenhuma doença prévia, doença crônica, né? Foi um evento que ocorreu depois de uma queda que essa criança teve. Esse é o relato da mãe, ok? A gestação e partos teve desenvolvimento normal, certo? Sem nenhuma intercorrência. Ao exame, a criança mostrou-se emagrecida, sonolenta, hipocorada, hidratada e acianótica, ok? Pupilas isocóricas e fotorreativas. Aparelhos cardiovascular e respiratórios, bem como abdômen sem anormalidades ao exame físico. Agora, quais são as outras informações que ele vai passando aqui? Observam-se equimose em diferentes fases da evolução de membros inferiores, ou seja, né, hematomas aí, de evolução em membros inferiores, em área usualmente cobertas do corpo, o dorso e a região interna da coxa, né? Então, em regiões que ficam, né, mais difíceis de você identificar, né? Tem que fazer um exame físico adequado para identificar isso, né?
segmento. Membros inferiores, áreas usualmente cobertas do corpo, região do dorso, né? Região interna da coxa e couro cabeludo. Há também hematoma subgaleal em região temporoparietal à esquerda, né? Exame do fundo de olho demonstra a presença de hemorragia retiniana em ambos os olhos. Entre os exames solicitados pela pediatra para esclarecimento diagnóstico, encontra-se a tomografia, então foi solicitado um tomo para essa criança, que evidencia um hematoma subdural, né, que tem relação com essa lesão, né, que ela identificou aí, subgaleal na região temporoparietal, certo? A radiografia dos membros inferiores demonstra também fraturas atuais e fraturas consolidadas, então ela teve outras fraturas também, certo? Tendo em vista o quadro descrito, qual a conduta indicada, né? Então nós temos algumas alternativas aqui e vamos identificar aqui. Letra A, né? Repreender veementemente os pais e não os denunciar ao conselho tutelar, uma vez que as informações fornecidas pela mãe durante a consulta são protegidas pelo segredo médico. Então existe sim o sigilo médico, né? Mas o sigilo médico é sempre para quê? Para proteger o paciente, né? E aqui o paciente é uma criança, um incapaz, né? Ele não tem autonomia, não tem pleno discernimento das coisas. Então, o segredo médico aqui, ele se invalida nesse sentido. O médico ele tem que sempre proteger o seu paciente. Então, ele deveria sim fazer a denúncia, né, ao conselho tutelar. Né? Existe a legislação do ECA, né, que estabelece aí que qualquer suspeita de maus tratos, né, deve ser comunicado imediatamente ao conselho tutelar, né, a autoridade policial tem que fazer todas essas questões. Então, eliminamos aí a letra A. Letra B. Acompanhar o caso realizando o acompanhamento da criança para exame do perito médico legal, a quem cabe encaminhamento do caso após a confirmação do diagnóstico. Não há necessidade de encaminhar essa criança para um perito, para o IML, certo? Essa criança foi atendida no serviço de urgência e emergência, estão sendo tomadas as medidas, vão ser prescritos os medicamentos, mas tem que fazer a notificação, não depende de encaminhamento para o IML, certo? É bem descrito isso, né? Os profissionais de saúde, não precisa ser só o médico, qualquer profissional de saúde que identificar uma situação de risco de maus tratos para uma criança, um incapaz, deve denunciar ao conselho tutelar. Pode ser o enfermeiro, pode ser o bioquímico, pode ser o assistente social, pode ser o psicólogo. Eles têm, né, na hora que suspeitou, pode fazer a denúncia e o conselho tutelar vai fazer, né, a sua diligência, né, e aí vai ter depois, se isso confirmar, a autorização do juizado da vara da infância para tomar as providências necessárias. Ok? Transcrever na anamnese as suas interpretações pessoais a respeito da narrativa dos fatos e encaminhar o caso para a próxima reunião da comissão de ética do hospital. Então aqui, pessoal, fala de prontuário médico. O prontuário médico ele deve registrar atos e fatos relacionados à assistência do paciente. Impressões pessoais de enfermeiro, de bioquímico, de psicólogo, de médico não devem ser registrados no prontuário do paciente. O prontuário do paciente não é um diário. Ele deve registrar, sim, informações relacionadas, volto a dizer, a atos e fatos relacionados à assistência. Né? Então, aqui a impressão pessoal desse médico que atendeu não deve fazer parte do registro. Né? Ele vai se complicar se ele fizer isso. Ok? Então, e não tem necessidade de encaminhar para o comitê de ética. Né? O comitê de ética médica, né, do hospital, ele vai identificar situações de imprudência, negligência e imperícia. E está relacionado aos profissionais médicos. Então, a gente elimina de pleno essa questão aqui, porque ela não tem nada, não tem nada que seja verídico aqui. Né? Você descrever no prontuário do paciente suas impressões, encaminhar para a comissão de ética, totalmente invalidado. A letra correta aqui é a letra D. Então, notificar o conselho tutelar paralelamente ao atendimento, né, da criança, incluindo a prescrição de medicamentos. Ou seja, ele vai prescrever os medicamentos, vai atender essa criança, né, caso de internação, acompanhamento e tal, mas vai fazer a notificação para o conselho tutelar, certo? E o conselho tutelar vai fazer a diligência, vai fazer o acompanhamento e se identificar realmente que está tendo maus tratos, vai tomar as providências necessárias. Então, essa é a alternativa correta, tá ok? Foi perguntado aqui pela Helena, né, no caso de idoso. Então também tem o Estatuto do Idoso. Se for percebido maus tratos, né, a gente faz denúncia também ao Ministério Público, né, se tiver o Conselho de Idoso na sua cidade ou não, mas pode fazer o Ministério Público identificando que houve maus tratos com o idoso, que a lei também ela reprime isso. E aí vai fazer, né, uma diligência, uma inspeção para ver se bate ou não.
Então, criança e idoso, nós temos legislações específicas e se houver qualquer situação de maus tratos, né, deve ser denunciado. A criança é o conselho tutelar e o idoso, né, muitas cidades já têm o conselho do idoso. Se não houver o conselho do idoso, a gente faz uma denúncia ao Ministério Público e ele vai tomar as providências necessárias aí para dar seguimento nesse caso. Ok? Então, essa questão, né, a correta aí, pessoal, é a letra D. Tá? Vamos passar para a última questão, certo? Aqui está dizendo o seguinte, né? Uma mulher com 32 anos de idade, solteira, sem vida sexual ativa, refere ter sido vítima de violência sexual. Okay? Por ocasião do estupro, a paciente não contou nada a ninguém e, posteriormente, descobriu que estava grávida. Então, ela preferiu não relatar o caso, não denunciar o caso à polícia, né? É uma decisão dela, mas ela depois percebeu que tinha engravidado dessa violência sexual, né? Desse estupro que foi acometida. No momento atual, a gestante manifesta ao seu médico o desejo de interromper a gravidez, certo? O profissional médico recusa-se a fazer o aborto nessas condições e argumenta que há necessidade da verificação da denúncia do estupro pelo médico do Instituto Médico Legal, o IML. Tá? O médico aciona o serviço social da instituição e a polícia local para que a gestante possa lavrar o boletim de ocorrência do estupro, esclarecendo que esse documento servirá como consentimento para o procedimento. Certo? Então, o que o médico acabou fazendo? Ele entendeu que, para esse caso, ele precisaria, sim, ter um registro, ter um boletim de ocorrência, e ser avaliado por um médico do IML. Essa foi a percepção do médico para que ele pudesse dar seguimento aí na opção da interrupção da gravidez. Tá? Então, vamos ver aqui o que é a conduta, né, se ela está adequada ou não. Né? Então, nessa situação, a conduta foi... Primeira alternativa aqui, adequada, pois a prática de abortamento legal à necessidade de decisão judicial afirmando estupro, a prática foi inadequada. Para casos de estupro, né, a gente vai ver a legislação, não regulamenta que há necessidade de autorização judicial, certo? O próprio Ministério da Saúde estabelece que a interrupção da gestação ela tem um período para ser feita entre a 20ª e 22ª semana. Esse é o período indicado para fazer a interrupção da gestação, ok? E também tem uma legislação específica. A gente vai ver o Código Penal, né, autoriza o profissional médico a fazer a interrupção da gravidez nesses casos. Então, a prática do médico foi inadequada. Não há necessidade de pedir uma autorização judicial para aborto, ok? Vamos pular a letra B, vamos para a letra C, que é adequada, pois a vítima de um crime contra a dignidade sexual deve imediatamente comunicar a ocorrência à polícia para o início da ação penal pública incondicionada. Então, aqui está dizendo, nós eliminamos essa alternativa, né? A conduta do médico foi inadequada e não... A vítima, sim, o correto é que ela procure a polícia, registre, né, para que essa pessoa seja detida, responda pelo seu crime, mas isso não é impeditivo para que seja feita a interrupção da gestação, né, se ela não fez a denúncia em determinado tempo. Né? Então, na legislação não estabelece isso, ok? Letra D, inadequada, pois o consentimento da mulher é feito por documento próprio, devendo ser assinado pela vítima que deseja o abortamento e por um familiar. Então ela está correta até um determinado momento aqui, né? Ela tem que ter o consentimento da mulher, ela faz um documento, né? Registra isso, certo? Deixa assinado e tal, mas não há necessidade de um familiar assinar em conjunto. A decisão é da mulher, da vítima do estupro, certo? Então nós pulamos também a letra D, porque ela fala que é inadequada, a inadequada está correta, mas a explicação não se concretiza pela necessidade de um familiar assinar esse documento. Então a alternativa correta aqui é a letra B, certo? Então aqui, inadequada, a letra B, inadequada, pois o IML não é exigido legalmente para a realização de abortamento em casos de estupro. Então a conduta do médico foi inadequada, sim, nesse caso. Né? Nós temos aí a legislação, o Código Penal, certo? O artigo 128, ele estabelece que o médico ele está autorizado, ele não vai ser punido, não vai ser penalizado se ele realizar a interrupção da gestação quando a gestante for vítima de aborto, vítima de estupro,
Então, se ela foi estuprada, certo? Ela tem sim a possibilidade de fazer, e o médico tá resguardado o seu direito de fazer isso, né, desde que identificado o estupro. Então, a lei permite isso, certo? E para que isso seja feito, tem que ter um documento, a mulher deve formalizar isso, e aí com isso é possível ser feito, junta todo no prontuário e ela é autorizada, né, para ser feito. Se for menor, aí precisa sim, incapaz, né, precisa de que um responsável, né, faça o documento, quando é incapaz. Mas se a pessoa for maior de idade, aí pode ser feito, né, pode ser feito pelo profissional. Existe também a possibilidade do médico se negar. Sim, o médico não se sente à vontade em fazer esse procedimento, mesmo sendo o direito da mulher e tal, e aí vai ter que encontrar um colega, né, que faça o procedimento, né, que aceite fazer o procedimento. Então, essa é a possibilidade, né? Então, né, nessa instituição, né, vai ter que ter um profissional que realize esse procedimento. Essa é correta. Tem uma outra questão que está passando no CCJ, pessoal, que foi a questão para que o crime de estupro ele seja imprescritível, né, que ele não prescreva. Hoje, né, começa a contar quando a paciente faz 18 anos, aí começa a contar o tempo, né? Por ser uma adolescente que é estuprada, né? O tempo de prescrição começa a contar a partir dos 18 anos. Na CCJ já foi aprovado, né, que o crime de estupro é imprescritível, e a tendência é que seja aprovada e isso, né, fique aí, ou seja, esse crime, né, não se prescreva independente do tempo. Tá ok? Pessoal, acho que respondi as dúvidas aí que tiverem. Se tem mais alguma aí, podem colocar. Com essas 7 questões nós finalizamos aí a primeira etapa, né, do simulado de saúde coletiva, certo? Então essas foram as considerações que eu faço em relação à pergunta, tá ok? Deixa eu ver se tem algum comentário. Para esclarecer que tenda contra a vontade. Tá. Ele pergunta para esclarecer se o médico pode fazer contra a vontade. Como é que funciona na prática? Eu vou trazer uma situação que já ocorreu no hospital onde eu trabalho, certo? Então teve uma aluna de uma universidade, né, que foi relata que foi estuprada, certo? Ela também não comentou, não fez a denúncia logo, né? Mas depois o exame confirmou que ela estava grávida, certo? Então ela procurou o serviço do hospital, procurou até a Defensoria Pública antes, né? A Defensoria Pública orientou ela o que ela deveria fazer. Com isso ela foi no hospital, e aí, né, nós temos um serviço de atendimento a gestantes, né? Nós estamos em torno de 400 partos mês, então um volume considerável. Ela foi no plantão, o médico que estava de plantão ouviu a história, atendeu a paciente, ouviu a história dela, mas ele não se sentia à vontade em fazer a interrupção da gestação, né? Foi dito isso para a paciente, né? A paciente tem sim o direito de fazer, está estabelecido em lei, e aí nós procuramos em conjunto aí com o diretor técnico qual dos plantonistas, né, se colocava à disposição para fazer esse procedimento. Nós conseguimos o plantonista do horário seguinte, foi passado o caso para ele entendeu e sim, ele fez o procedimento. Então, assim, se o profissional médico se negar, ele tem o direito, não se sente à vontade em fazer esse procedimento. É algo que talvez vá contra os valores dele, por mais que a paciente tenha sido, né, vítima de estupro, certo? Mas é um direito que assiste a mulher. E aí, dentro do quadro de médicos do hospital, de ginecologistas, de obstetras, né, o hospital precisa ter um profissional que esteja apto, né, se sinta habilitado, confortável de realizar esse procedimento. É assim que funciona, certo? É dessa forma que pode ser feito, tá ok? Ver se tem mais alguma... Professor, poderia explicar novamente sobre o paciente menor de idade? Deve notificar o conselho tutelar ou isso depende do responsável? Então, em relação àquela situação de maus tratos, né? Então, o profissional que atendeu, ele deve, naquele momento, notificar o conselho tutelar. É uma obrigação.
de um profissional da área da saúde que suspeite de uma situação de maus tratos, fazer essa notificação. E aí, quando o conselho tutelar é provocado, ele vai fazer a inspeção, a diligência e vai, né, se identificar realmente que houve maus tratos, ele vai tomar as medidas necessárias, né, envolver o juizado da vara da infância para que o juiz determine, né, daqui a pouco a retirada do pátrio poder, ou seja, os pais não vão ficar mais responsáveis, essa criança vai ficar num abrigo, vai ficar com uma outra pessoa que responda, né, e que cuide dela nesse momento até que seja feitas as ações necessárias, que pode ser adoção ou ela ser reinserida no lar, desde que os pais se comprometam, aí vai depender de uma decisão judicial, certo? Pessoal, agradeço aí a participação de vocês, espero ter contribuído para tirar as dúvidas, tá ok? E amanhã nos encontramos para um novo, né, uma continuação dessa aula, onde a gente pega da questão 8 até a questão 14, onde nós vamos aí dissecar, né, literalmente vamos dissecar todas as alternativas e deixar bem claro para vocês, né, terem sucesso. Repito novamente aquilo que eu tinha falado no início, pessoal, os nossos alunos que são matriculados no curso Revalida, eles recebem as aulas semanais com os professores de clínica médica, clínica pediátrica, clínica cirúrgica, comigo de saúde coletiva, né, ginecologia e obstetrícia também. Então, além do material online que eles têm, todo o material que é disponibilizado, eles têm toda semana, né, aula extra com o professor sobre diferentes temas relacionados ao Revalida, para que eles tenham mais sucesso, eles sejam, né, bem-sucedidos aí na prova que deve ocorrer em breve aí, e nós queremos que vocês sejam sim aprovados. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, esse é o nosso empenho diário para que vocês sejam bem-sucedidos aí. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e voltamos a conversar aí amanhã. Um grande abraço, obrigado pela paciência aí. Até mais. Tchau.